Bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube do Portal Físio. Meu nome é Felipe Serenza e hoje vamos falar sobre a biomecânica, sempre aplicada à fisioterapia, mas da articulação do cotovelo. A articulação do cotovelo ela é formada pelo encontro de três ossos, o húmero distal e a ulna e o rádio proximal. E o complexo articular do cotovelo é formado pelas articulações húmero ulnar, que é onde ocorre a flexão e extensão do cotovelo, a articulação rádio ulnar proximal, onde ocorre a pronoessupinação, e a gente tem outras articulações envolvidas também, a articulação húmero radial e, de maneira indireta, a articulação radioulnar distal, que apesar de ser uma articulação que tem um papel importante no punho, ela também está envolvida principalmente no movimento de pronossupinação. A gente tem uma angulação entre o húmero e a região do antebraço, que a gente chama de ângulo de carregamento. O normal é que essa angulação a gente tem um pequeno valgo. E como que a gente mede isso? A gente faz uma linha média do húmero e faz uma linha média da ulna e faz essa angulação. O normal é próximo de 10 graus, que é o cúbito valgo normal que a gente espera. Eventualmente a gente pode observar um cúbito valgo excessivo ou um cúbito varo, que é uma diminuição desse ângulo. Normalmente essas coisas acontecem após um trauma, quando a consolidação óssea não é perfeita e a superfície articular do cotovelo tem alguma alteração. E tudo isso predispõe muito essa articulação a processos degenerativos. Quando a gente vai olhar para o húmero, principalmente a região distal que forma o cotovelo, o que a gente tem de superfícies ósseas importantes que a gente tem que relembrar? Lateralmente a gente tem os epicôndilos, tanto o epicôndilo lateral quanto o epicôndilo medial. O epicôndilo medial é um pouco maior, mas os dois são facilmente palpáveis e a gente utiliza muito eles como uma referência anatômica para fazer as palpações. Vamos lembrar que no epicôndilo lateral são inseridos a maior parte dos músculos extensores de punho e no epicôndilo medial a maior parte dos músculos flexores de punho. Então, é bem corriqueiro para o fisioterapeuta palpar essa região para entender melhor sobre algumas patologias como as epicondilites mediais e laterais. A gente ainda tem na superfície articular propriamente dita duas estruturas ósseas, uma redonda que é o capítulo e outra num formato de carretel que é a tróclea, ok? No capítulo é onde vai se inserir a cabeça do rádio e onde vai ocorrer o movimento de pronossupinação, e na tróclea do húmero é onde vai se inserir a região proximal da ulna, ok? Na incisura troclear junto com a tróclea vai ocorrer o movimento de flexão e extensão do cotovelo. Aqui a gente consegue observar melhor, a região proximal da ulna vai se encaixar na tróclea. E aqui o capítulo redondo vai se encaixar na fóvea do rádio. Aqui a gente pode observar ainda a articulação rádio-ulnar proximal e o ligamento anular do rádio, que não permite que essa articulação seja luxada. Aqui a gente tem um panorama melhor do complexo ligamentar do cotovelo. Então a gente tem tanto ligamentos colaterais laterais ou colaterais ulnares, como os colaterais radiais, que vão proteger esse cotovelo dos estresses em valgo ou varo, e a gente tem cápsula articular tanto anterior, o espessamento da cápsula articular tanto anterior quanto posterior. E o que a gente tem que levar em consideração é que a região posterior da cápsula ela é um pouco mais frouxa, ela é muito mais frouxa para permitir o movimento de flexão. Outro complexo ligamentar importante dessa região, como eu já disse para vocês, é o ligamento anular do rádio, que ele liga a região proximal do rádio com a região proximal da ulna, evitando que essa articulação sofra uma luxação. Aqui pensando na movimentação da articulação húmero-ulnar, onde ocorre a flexão e extensão, lembrando da regra do côncavo convexo, como a gente tem a região da ulna se movimentando relativamente a um húmero estacionário, a gente tem o deslizamento e o rolamento ocorrendo na mesma direção, tanto para flexão quanto para extensão. A musculatura que faz esses movimentos em relação à extensão,
as 3 cabeças do tríceps braquial, são os extensores com certeza mais importantes, que geram mais torque, e a gente tem de maneira secundária o músculo ancônio, que também auxilia na extensão de cotovelo. Já quando a gente pensa na flexão do cotovelo, a gente tem mais músculos que realizam esse movimento. A gente tem mais profundamente o músculo braquial, que vocês podem observar aqui. Superficialmente na região do húmero, a gente tem o bíceps braquial. E a gente esquece, mas é um músculo que tem uma função bastante importante na flexão do cotovelo, que é o bráquio radial. O porquê que muitas vezes a gente esquece dele? Porque o ventre muscular do bráquio radial ele está posicionado já no antebraço, mas ele tem uma função bastante importante e tem uma capacidade de geração de torque bem importante também na articulação do cotovelo. Agora vamos falar um pouquinho mais da articulação radioulnar proximal, que a gente vai ter a cabeça do rádio se articulando com a região proximal da ulna. Além disso, nessa região a gente tem um ligamento importante que é a corda oblíqua. Imaginem aqui quando o rádio for tracionado inferiormente, essa corda oblíqua ela vai ter uma função importante para manter a congruência articular. E a gente tem outra estrutura muito importante que é a membrana interóssea. E essa membrana interóssea, além de dar uma estabilidade para que a gente não tenha uma separação do rádio da ulna, ela é importante para a transferência de força do rádio para a ulna e vice-versa. Então aqui a gente pode entender um pouquinho melhor da função da membrana interóssea. Imagine você apoiando o peso de todo o seu corpo sobre sua mão. A força ela vai ser dissipada, principalmente na região do punho, na articulação radiocárpica, então a maior parte da força estará passando pelo rádio e via membrana interóssea, essa força ela vai se dissipar e vai se dividir nos 2 ossos do antebraço, para que quando ela chegue na região do cotovelo, essas forças já estejam bem divididas e não sobrecarreguem nenhum dos ossos. Nessa região ainda a gente consegue ver melhor aqui o complexo ligamentar, a gente tem o ligamento anular, e a gente ainda tem um ligamento interno que a gente não conseguia ver nas outras fotos, que é o ligamento quadrado. Ambos fazem com que a cabeça do rádio fique coaptada na região proximal da ulna. Aqui outra foto interessante para a gente entender a importância desses ligamentos. Imagine você fazendo uma força de distração, por exemplo, carregando uma mala ou uma maleta pesada. Se você não tivesse os ligamentos anular e a corda oblíqua, você teria uma luxação da cabeça do rádio. Ainda auxiliam nessa coaptação da articulação o músculo braquiorradial e a membrana interóssea. Pensando na osteocinemática dessa articulação, a gente vai ter os movimentos de pronação e supinação, que nada mais são do que a rotação do rádio em relação a uma ulna que está estacionária. E o eixo desse movimento vai ser bem centralmente no capítulo do húmero. Os músculos que realizam o movimento de pronação é o pronador redondo, que fica na região do cotovelo, e o pronador quadrado, que fica mais distal no antebraço, próximo das articulações do punho. Quando a gente pensa na osteocinemática desse movimento, como o rádio está se movimentando em relação à ulna, a gente tem o deslizamento e o rolamento ocorrendo na mesma direção. Já quando a gente vai pensar na musculatura supinadora, que é o retorno do movimento de pronação, a gente tem o músculo supinador, como o supinador primário, e outro músculo que ajuda bastante é o bíceps braquial. Lembrando que o bíceps braquial ele tem a inserção distal no rádio, então por isso ele tem essa capacidade de realizar a supinação também. Finalizamos mais um vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Siga a gente nas nossas redes sociais. Um abraço!